Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Sou grato ao Senhor por nessa noite. Irmãos, o Senhor permitir que nós, eu e minha família, chegássemos aqui para glorificar o seu nome maravilhoso. E eu dou graças a Deus por ouvir a nossa irmã, não sei se ela é a dirigente da oração das 15 horas e também da madrugada, falar que a igreja do Senhor está empenhada em buscar o preenchimento com o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, olhando para a igreja do Senhor, olhando para os músicos, olhando para o ministério composto por pastores, evangelistas e obreiros, ou diáconos, eu nessa noite fico a pensar que não há uma só pessoa aqui que esteja excetuada, alguma pessoa que esteja aqui fora desse plano. Não, todos aqui estão dentro desse plano glorioso para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Eu fico a olhar para o livro de Atos dos Apóstolos e imaginar, irmãos, que eram cerca de 120 irmãos que estavam naquele cenáculo, porque ouviram uma voz, ou melhor, ouviram a voz do Senhor, que antes de ser elevado aos céus, no Monte das Oliveiras, o Senhor disse assim para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles esperavam, irmãos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, cerca de 12 dias, aquela promessa que o Senhor tinha feito antes de ser elevado aos céus. A Escritura diz que eram cerca de 120 irmãos que estavam ali, inclusive Maria, mãe do Senhor, ela estava também lá naquele cenáculo. E eles estavam até numa posição como os irmãos estão aqui nessa noite. E todos estavam sentados no mesmo lugar. Quando de repente, o apóstolo Pedro, confiadamente esperando em Deus, e todos os apóstolos, com exceção de Paulo, que nem era ainda um dos apóstolos, e haviam ali todos eles sentados, irmãos. E de repente, alguma coisa chamou a atenção daquela cidade. Alguma coisa chamou a atenção daqueles irmãos. É que veio um ruído, surgiu um som, como de um vento forte, impetuoso, veemente. E aquele som, aquele barulho, eles não compreenderam, mas de repente, sobre a cabeça de cada irmão, pousou uma labareda, pousou uma língua como de fogo, irmãos, e todos aqueles irmãos, inclusive Maria, friso isso, porque muitos gostam de divinizar Maria, e eu quero dizer que ela estava lá também para receber a promessa do Senhor, e pousou sobre a cabeça de cada um daqueles 120 irmãos, e algo aconteceu de extraordinário sobre aqueles irmãos. É que cada um começou a falar, irmãos, em uma língua que era conhecida, não deles, porque todos eles falavam o mesmo idioma, mas as cerca de 16 nações que estavam em Israel por conta da festa do Pentecostes, e já era o último dia da festa. Então o Senhor manifestou o seu poder ali, não com língua de anjos, como diz o apóstolo Paulo, mas eles magnificavam a Deus na língua daquelas nações, e eles falavam um só idioma, e as outras nações ouviam aqueles irmãos que falavam apenas um idioma, falando na língua deles, dizendo glória a Deus, e outro dizia aleluia, e outro dizia tu és maravilhoso, Senhor. E eles ficavam maravilhados, dizendo que negócio é esse? Não são todos esses pessoas que nós conhecemos falando só um idioma, como os ouvimos falar em nosso próprio idioma. Irmãos, é a obra do Espírito de Deus, aleluia.
É o Senhor cumprindo. Então, irmãos, esse é o tempo, esta é a hora, esse é o momento. Pode ser nessa noite que o Senhor derrame do seu Espírito poderosamente. Se o teu coração está sedento, se o teu coração está com fome, se nessa noite a tua alma tem sede de Deus, Ele pode encher a tua vida nesse lugar. E você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode falar em outras línguas na presença de Deus. Eu creio, eu tenho fé para isso nessa noite. Então, irmãos, foi assim que aconteceu a descida do Espírito Santo. E esta noite gloriosa, pode ser, irmãos, esta noite que o Senhor virá, amém? Quem garante que amanhã vai chegar? Quem garante aqui que amanhã será uma segunda-feira de trabalho? Nenhum de nós temos condição de garantir, irmãos, porque o nosso Senhor pode voltar essa noite. E Ele diz na sua palavra: bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo assim. Então, irmãos, se eu tenho oportunidade, eu quero orar nessa noite. Se eu tenho oportunidade, eu quero buscar. Se eu tenho oportunidade, eu quero me colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, enche-me do teu Espírito essa noite. Não vai ser daqui a 10 dias, não vai ser daqui a 2 horas, porque eu não sei se estarei aqui. Eu quero hoje, amém? Eu desejo nessa noite, amém? Eu desejo nessa noite. Se você deseja nessa noite, vamos orar ao Senhor agora, amém? Vamos fazer, irmãos, nessa noite um exercício de fé. Vamos dar lugar à operação do Espírito de Deus aqui nesse lugar. Você crê, você tem sede de Deus? Faça como Davi: a minha alma tem sede do Deus vivo. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aleluia. Não preocupa se a tua roupa está bem passadinha e vai criar algum vínculo. Não preocupa, irmãos, nessa noite. Não, sabe por quê? Nós estamos aqui para dar o nosso melhor ao Senhor. Aleluia. Vós sois a casa de Deus, amém? Ele disse: eu não habito em templos feitos por mãos. Vós sois o templo de Deus. Vós sois o santuário do Deus vivo, amém? Aleluia, a tua vida pertence ao Senhor. Então vamos orar nesse momento e dizer: ó Deus, vem nessa noite e enche a minha vida do teu Espírito. Aleluia. Pode ser agora, louvado seja Deus. Muitos têm desejo de falar, irmãos, em línguas estranhas. Muitos têm desejo de receber o Espírito Santo, de sentir o poder de Deus na sua vida. Então nessa noite nós temos a oportunidade, louvado seja Deus, de exercer a nossa fé, amém? Querido e santo Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, a tua ordem, Senhor, é uma só na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Estamos aqui, ó Deus, com a congregação, eu faço parte dela. Ó Deus, eu estou no meio desse povo. Ó Deus, esse povo, Senhor, nós somos um povo só. Nós cremos no teu nome, nós cremos na tua palavra. Ó Deus Santo, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus Santo, num exercício de fé na tua presença. Assim como os nossos irmãos primitivos, eles estavam no cenáculo, todos sentados, obedientes à tua palavra. Ó Deus, nós podemos voltar para os nossos lares nessa noite, ó Deus, com um diferencial em nossos corações. Por isso, Senhor, homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, todos nessa noite são vasos em tuas mãos. É a morada do teu Espírito, aleluia. Por isso, nesse momento, Senhor, ó Deus Santo, enquanto oramos, enquanto nós clamamos, enquanto nós louvamos o teu nome, aleluia. Oh, visita, Senhor Jesus, a cada coração, aleluia. Ó Deus, prepara os corações e derrama, Senhor, do óleo da tua unção, do teu azeite, nessa noite, neste lugar, aleluia. E opera maravilhas nesta casa, Senhor, aleluia. Derrama sobre nós o teu Espírito, louvado seja Deus.
Então somente, irmãos, glorifica a Deus essa noite. Oh, aleluia, dá glória e louvor ao seu nome. Dá glória e louvor ao seu nome. Aleluia. Ó, vinde e arrazoai, diz a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Ó Deus da nossa salvação, enche-nos nessa noite da tua glória, porque queremos andar, Senhor, na unção do teu Espírito. Como diz a sua palavra, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus nessa noite. Oh, glória a Deus nessa noite. Oh, glórias ao nome do Senhor. Abre o teu coração. Abre o teu coração nessa noite para Ele. Aleluia. Creia que Ele vai te encher do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia. Eis aqui o meu coração. Espírito de Deus. Aleluia. A nossa alma clama por Ti. Como terra seca, Senhor. Aleluia. Foi cantado nessa noite. Espírito, enche a minha vida. Aleluia. Enche a minha vida. Enche o meu coração. Aleluia. Vamos, irmãos, permanecer glorificando a Deus. Abra a sua Bíblia nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. No livro, irmãos, de 1 Samuel, capítulo 16. E vamos ler a palavra de Deus. Isso é um exercício, irmãos. Glória a Deus de fé. Amém? Glória a Deus. É um exercício. Você vai aquecer as madrugadas. Amém? Você vai dobrar os seus joelhos. Creia tão somente, porque o Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Aleluia. Dou graças a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês, do pastor Adilson, pela confiança de me convidar para estar aqui com os irmãos. E por isso, nessa noite, eu dou graças ao Senhor e peço em oração que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre a sua igreja. Amém? 1 Samuel 16, verso 1 diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, gostaria de falar nessa noite, justamente, neste versículo sobre: enche o teu vaso de azeite e vem. Amém? Enche o teu vaso de azeite e vem. Nós somos um povo adquirido, irmãos, tirado das trevas. Nós somos um povo tirado do paganismo. Nós somos um povo especial, zeloso, diz as Escrituras Sagradas, irmãos, para anunciarmos as boas novas de salvação. Nós somos um povo, e os irmãos compreendam isso, que nos intitulamos como a noiva de Cristo. E de fato nós somos. Por que, irmãos, a noiva? Porque a noiva tem, no dia do casamento, ela recebe o nome do noivo. E nós temos recebido o nome do noivo em nossas vidas, através do momento em que é invocado o seu nome nas águas do batismo. E olha só, enche o teu vaso, enche o teu cântaro, o teu vaso de azeite e vem. Amém? São esses os dias em que o Senhor convida a toda a igreja, irmãos, para vir ter com Ele.
Mas nós não conseguiremos chegar até o Senhor sem estarmos com o nosso vaso cheio de azeite. Todos nós conhecemos a passagem bíblica, irmãos, das 10 virgens. E o que é que mais chama a nossa atenção naquela passagem? Para 5 que eram prudentes e para 5 que eram nécias ou loucas. Para as 5 prudentes, elas são chamadas de prudentes. Irmãos, nenhum outro fato ali é encontrado, senão o fato delas terem azeite. E as 5 foram chamadas loucas ou nécias, justamente pelo fato delas não terem azeite. Ó Samuel, pega o teu vaso de azeite e vem. Ó igreja de Novo Horizonte, pega o teu vaso de azeite e vem. Vem para a oração. Pega o teu vaso de azeite e vem. Vem para as madrugadas, porque o convite, a trombeta está soando. Ó igreja de Novo Horizonte, vem para a evangelização, vem para o anúncio dessa verdade gloriosa, mas não vem de qualquer jeito não. Pega o teu vaso de azeite e vem. Irmãos, Samuel era um homem de Deus. Embora os seus filhos, em um dado momento, deixaram a desejar, mas isso não impediu que Samuel fosse um profeta exemplar nas Escrituras Sagradas. O povo de Israel estava vivendo um momento difícil, sem um guia, sem uma direção. As nações todas tinham seus reis, que saíam montadas, os seus reis montados em cavalos potentes para as guerras. Israel dizia: olha, as nações têm seus reis, que vão para a batalha montados em cavalos, né? Mas nós não temos nenhum rei. O que nós temos é esse profeta, um homem que não é como um rei, não se veste como um rei, não tem uma coroa sobre a sua cabeça, não tem um palácio como os reis das nações. E Samuel foi reclamar diante do Senhor, e o Senhor disse a Samuel: ó Samuel, não te preocupa com isso, porque o que o povo está fazendo não é rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E o primeiro rei foi ungido de Israel, e este não foi Davi, este foi Saul. Os irmãos sabem como Saul foi ungido. E mais uma vez Samuel estava lá com óleo, estava lá com azeite. Irmãos, desde os tempos passados, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Tudo que está escrito no passado é para que nós agora, no Novo Testamento, tomemos como base. Nós precisamos de ter azeite em nosso vaso. O nosso vaso não irmãos, permita-me aqui, não é que você tem que andar com um vaso semelhante a esse, no bolso, né, no paletó, na bolsa, para dizer que você tem azeite. Esse azeite, ele está, irmãos, em você. Este azeite está no teu olhar. Este azeite está no levantar da tua mão. Esse azeite está no abrir da tua boca. Esse azeite está onde os teus pés te levam, onde o teu coração te guia. E o Senhor diz a Samuel, ele rejeitou, os irmãos viram aqui a leitura: por que você tem dó de Saul, visto que eu tenho rejeitado? Irmãos, Saul recebeu azeite sobre a sua cabeça. Não preciso mostrar o versículo agora, mas todos conhecem quando diz a Escritura: não extingais o Espírito de Deus. Extinguir o Espírito de Deus é a mesma coisa que fazer ele desaparecer, fazer ele já não atuar mais no nosso meio, já não mais, irmãos, vir à nossa mente os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus, as visões de Deus.
Extinguir o espírito é a mesma coisa que apagar a sua operação em nossas vidas. E Saul, embora ungido, ele permitiu que dele se afastasse o Espírito de Deus. Lembra que Davi disse assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não foi isso? Davi orou assim. Mas olha, renova em mim um espírito reto, dá-me um espírito reto. Mas só que Samuel ainda dominava com o Senhor. Samuel ainda continuava com azeite no seu vaso. E mais uma vez, irmãos, nessa noite, o Senhor olha para cada um de nós que se encontra aqui nessa casa. E Ele quer olhar para mim, quer olhar para você, e Ele quer olhar e ver em você azeite. Porque, irmãos, Ele pode a qualquer momento requisitar você para uma obra, e você vai dizer: mas eu não estou preparado ou preparada, como eu vou lá? Eu não tenho condição, olha, eu é que estou precisando de oração, como eu vou orar? Então nessa noite, pegue o teu vaso de azeite e vem. Pega o teu vaso de azeite e se põe na presença de Deus nessa noite. Ah, mas o meu vaso eu até tenho, ele está com um nível baixo. Olha, eu não sei, irmão, talvez nem tenha mais, mas vem com ele assim mesmo, amém? Porque o Senhor vai te encher. Coloca-te como vaso na presença de Deus, ainda que esteja, irmãos, de boca para baixo. Mas se você orar, segundo Crônicas 7:14, o povo, né, irmãos, que crê no meu nome, se ele orar, se ele se converter, se ele me buscar, eu vou sarar sua terra. Olha, o vaso que está de boca para baixo, ele vai ficar com boca para cima, e eu vou encher do meu Espírito. Samuel, pega o teu vaso e vem. Igreja de Deus, pega o teu vaso nessa noite e vem. Pega o teu vaso e vem. Vem para a oração, vem para a súplica, vem para o clamor. Deus, Ele é fiel, irmãos. E Ele olha para cada um de nós e diz: eis aí os meus vasos. Eis aí os meus vasos. Eis aí os meus vasos. Aleluia, quantos vasos há aqui nessa noite, estão aqui nessa noite. Não importa, mas eu estou enferrujado, não consigo nem levantar as minhas mãos. Mas se você apenas marchar, sair do seu lugar espiritualmente falando e se colocar na presença de Deus, Ele vai encher esse vaso do seu Espírito Santo. Samuel, eu tenho uma obra para ti. Senhor, qual é essa obra? Samuel, apenas pega o teu vaso e vem. Aleluia. Talvez você não sabe como fazer. Talvez você diga assim: eu não sei bem como buscar esse azeite. Olha, eu fico olhando para o irmão do lado, como é que ele reage. Eu até vejo uma irmã dizer aleluia, levantar os braços, pular, mas eu não sei como fazer. Realmente não precisa, não é decorado. Apenas você tem que pegar seu vaso e vir, amém? E vem, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se serve a Deus por fé, não é por vista. O Senhor chamou Abraão e disse, nem era Abraão ainda, era Abrão. Abrão, sai do meio da tua parentela, deixa a casa de teu pai, Tera, sai aí de Harã e vem para uma terra que te mostrarei. O Senhor te convida da mesma sorte nessa noite, amém? Saia desse terreno comum que você está vivendo, dessa vida raquítica, dessa vida, irmãos, até mesmo anêmica, sem cor. Saia desse terreno que é comum para uma terra que o Senhor vai te mostrar. Que terra é essa? É a terra, irmãos, onde você vai com seu vaso na presença de Deus e diz: Senhor, enche meu vaso, enche a minha vida do teu Espírito, faz uma obra em mim, aleluia, me enche como aqueles irmãos lá em Pentecostes naquele último dia. Faz a minha carne tremer na tua presença, faz eu sentir algo dentro de mim que não é normal. Faz, Senhor, a minha boca, a minha língua te glorificar como nunca. Me
tira desta forma, Senhor Jesus, parada de ser, me faz algo novo. Mas para isso, pega o teu vaso e vem. Pega o teu vaso e vem, não tenha medo. Não tenha medo de marchar, não tenha medo de vir, porque o Senhor diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não importa a situação que você esteja, não importa até hoje o que você viveu repetidas vezes, se não deu certo, se você pegar o teu vaso, que é o teu coração, que é a tua vida, que é a tua alma, que é todo o teu ser, e se colocar na presença de Deus, Ele vai te encher de azeite. Aleluia. Samuel, pega o teu vaso e vem. Aleluia. Irmãos, o Senhor está voltando. E a Bíblia diz que muitos vão caminhar de mar a mar, de uma parte para outra, em busca de ouvir essa palavra, e não vai encontrar. Muitos vão fazer como lá em Noé. Noé, abre-nos a porta, e a porta Deus fechou. Muitos vão querer buscar depois que a porta fechar. E aquelas 5 virgens nécias, elas foram até comprar azeite, e a Bíblia diz que elas encontraram. Mas quando elas voltaram, a porta estava fechada. Então é nessa noite que você tem que resolutamente no seu coração decidir: eu vou buscar azeite, eu tenho vasilha, a minha vida é o santuário de Deus. Ele não habita em alatório, Ele não habita em paredes, Ele não habita, irmãos, em templos, Ele não habita em carros, Ele habita no teu coração. A tua vida é o vaso nessa noite. O Senhor disse a Jeremias: ó Jeremias, põe-te em pé, que eu vou falar contigo. Se você se colocar em pé na presença de Deus, se você se levantar, irmão, de todo o seu coração a buscar a sua face, você vai sentir a glória de Deus na sua vida. Aleluia. E diz a palavra de Deus: vem, porque eu vou te enviar. Eu vou te enviar, aleluia, até a casa de Jessé. Amém? O Senhor tem uma obra, irmãos, na tua vida nessa noite. O Senhor tem uma obra no teu coração. O Senhor quer te fazer como Ele fez com Filipe. Filipe pregou para o eunuco, e a Bíblia diz que dali ele foi transportado pelo Espírito para Azoto. Amém? O Senhor tem uma obra na tua vida. Ele quer te enviar. Foi lido nessa noite, na abertura desse culto, o livro de Isaías. Mas no capítulo 6 nós encontramos Isaías dizendo: olha, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e o Senhor diz: eu quero enviar você. E Isaías diz: mas Senhor, eu não posso ir. Eu não posso ir. Mas o que é que o Senhor diz, irmãos? Eu vou te enviar, Isaías. Eu vou te enviar. Aí ele diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer te enviar. O Senhor quer te enviar no meio da sua parentela. O Senhor quer te enviar no meio do seu trabalho, lá onde você trabalha. O Senhor quer te enviar entre os seus vizinhos, para você, irmãos, falar do seu amor, da sua graça, falar do seu perdão, da sua bondade. Mas apenas vem com o teu vaso, que o Senhor vai te enviar. E a Bíblia diz assim: olha, pega uma novilha. Aí eu fico imaginando o profeta Samuel com a novilha, com seus servos, né? Todo profeta tinha lá seus ajudantes, indo à casa de Jessé. E chega lá, ele puxando uma novilha. Jessé se espanta: o que é que há, você aqui? O que é que está acontecendo? Olha, o Senhor me mandou aqui. Ah, irmãos, quando a pessoa tem azeite, quando o Senhor tem unção, ele não teme falar, amém? Ele não teme glorificar a Deus, ele não teme cumprir a missão que o Senhor dá. E ele chega na casa de Jessé e diz: eu vim aqui para uma refeição especial. Eu vim aqui para algo diferente, Jessé. É que o Senhor me enviou aqui. Você está vendo aqui esse cântaro na minha mão, esse vaso de azeite? Eu vim aqui porque o Senhor me mandou ungir alguém aqui. E a Bíblia fala do nome de 2 filhos de Jessé que passaram diante de Samuel. E a Bíblia diz que, verso 13, 16, 13. Então Samuel, né? Eu vou ler aqui, irmãos, o verso 8, 16, 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez
passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E aí o verso 10 não dá conta de dizer o nome dos filhos de Jessé. Diz assim: então fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Amém? Que maravilha! Eu estou aqui com o vaso da unção na minha mão, irmãos, mas eu não sei o que fazer com ele. Mas no momento que Deus disser que eu devo usar esse vaso da unção, eu tenho que estar pronto para usar da forma correta. Você quer o poder de Deus na sua vida? Você quer o Espírito de Deus na sua vida? Mas você precisa saber o que você vai fazer com esse poder na sua vida. Porque, irmãos, em o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Saiba que esse poder na sua vida é para que você seja uma testemunha do Senhor. E ali estava Samuel: Senhor, estou com um vaso na mão. Todos os filhos passaram. Sabe o que o Senhor disse para Samuel? Olha, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê para a aparência, mas eu olho para o coração. Irmãos, o Senhor está olhando para o nosso coração essa noite. E sabe o que é que o que é que Samuel diz? Olha, saiba de uma coisa, Jessé: o animal está cozido, né? O almoço está preparado, mas nós não vamos sentar à mesa para comer até que aquele a quem Deus quer ungir seja ungido. Aí Jessé lembrou: realmente tem um filho ainda, é que ele está pastando ovelhas, pastando lá o gado, as ovelhas. Manda chamar esse menino. E quando ele vem, a Bíblia diz que ele era ruivo, ele era de boa aparência. E o Senhor diz a Jessé: é este aí que eu tenho escolhido. Amém? E ungiu a Davi, irmãos, como rei de Israel. Ele recebeu a unção, não foi direto para o trono, não. Muitas lutas ele enfrentou. Então, queridos irmãos, o Senhor quer nos dar desta unção. Já está prefigurado no Antigo Testamento, irmãos, que este azeite no Novo Testamento quer dizer o próprio Espírito de Deus. Nós somos a morada desse Espírito. Nós somos a casa de Deus. Eu não posso me conformar simplesmente em receber o nome de Jesus, irmãos, viver na doutrina e não acontecer comigo o que aconteceu com aqueles discípulos inicialmente. Todos eles, olha, irmãos, lá no dia de Pentecostes, naquele último dia, lá em Samaria, quando o evangelho chegou, na casa de Cornélio, Atos 19, quando fala dos discípulos de João, todos, irmãos, todos foram cheios do Espírito de Deus, manifestaram essa glória, esse poder. Resistiram, irmãos, ao Coliseu. Eles preferiam morrer comido pelos leões, a igreja do Senhor inicialmente, do que negar esse nome. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, irmãos, morto a pedradas, os homens olhavam para o rosto de Estevão e viam o seu rosto como de um anjo. Amém? Sabe por quê? Estevão estava cheio do Espírito Santo, amém? Pedro e João entrando lá, irmãos, na hora nona no templo, aquele coxo dizia: dá-me uma esmola, é tudo que eu preciso. Mas Pedro e João, olhando para ele, disse: não temos prata, não temos ouro, não temos dinheiro, mas o que nós temos, isto nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro, dias antes, era um homem covarde que estava negando ao Senhor. Dias
dias antes, Pedro estava dizendo: eu não conheço esse homem. Mas agora, depois que desceu o Espírito, eles foram revestidos de poder. Está aquele homem dizendo: irmãos, quando foi ameaçado pelos principais judeus, né, sacerdotes: vamos te dar uma surra se vocês falarem desse nome em Jerusalém. Pedro dizia: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não tememos as chicotadas, nós falaremos do nome de Jesus. Isso está cheio do Espírito Santo. Muitos desviaram nessa pandemia. Sabe por quê? Porque, irmãos, estavam vazios. Muitos pararam nessa pandemia porque estavam vazios. É impossível um crente cheio do Espírito Santo parar, irmãos, numa pandemia. É impossível que em meio à guerra na Ucrânia, muitos que estão lá buscando, cheios do Espírito Santo, estão lá, irmãos, proclamando o Evangelho em meio à guerra. E nessa noite nós precisamos ser cheios. Por isso, pega o teu vaso e vem. Começa uma caminhada. Coloca isso como foco, como alvo na tua vida. Porque é uma promessa do Senhor. Quando nós somos batizados, conforme Atos 2:38, muitas vezes paramos só no 38, porque é o ato do batismo. Mas o 39 diz assim: olha, a promessa do batismo com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, é para você, é para o seu filho, é para o que está longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É para a tua vida. É para a tua vida. Então, queridos irmãos, vamos nos encher desse poder. E nós vamos realmente, irmãos, suportar as lutas que sobrevêm à igreja. Já pararam para pensar? Quantos pararam nessa pandemia? Já pararam para pensar? Os irmãos imaginam se esses irmãos estivessem cheios da graça de Deus. Eles estariam como? Orando ainda mais, falando de Jesus ainda mais, fervorosos ainda mais, desejosos ainda mais que chegasse o tempo dos cultos novamente, para eles voltarem para a casa de Deus e chegarem aqui e dizer: oh, muito obrigado, Senhor. Então, queridos irmãos, esse é o tempo. Para finalizar, repito as palavras de Samuel. Quando, irmãos, o Senhor disse para ele: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Pega o teu vaso e vem. Aleluia. Não deixa, irmãos, está escrito, não. Era uma ordem que nenhum dos sacerdotes deveriam chegar diante do altar de Deus com as mãos vazias. Nós não podemos chegar diante do nosso Deus com as nossas mãos vazias. Eu não posso chegar diante de Deus com as mãos vazias. Eu preciso, irmãos, estar buscando esse poder. Eu preciso estar orando no meu coração, na minha casa, nos cultos. Senhor, move a sua igreja, derrama sobre nós o seu Espírito. O Senhor diz assim, Joel 2:28: eis que vem dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É uma promessa de Deus derramar do seu Espírito sobre toda a carne. De tal forma o Senhor Jesus vai selar com esse poder, que Ele vai selar das 12 tribos de Israel, 12 mil homens de cada tribo, formando um batalhão de 144 mil homens de Israel, cheios do Espírito Santo, que vão sair pelo mundo anunciando a palavra de Deus sem temor algum. Mas essa obra não é uma obra qualquer. Eles serão cheios do Espírito Santo. Irmãos, só há um jeito de nós prosperarmos nessa caminhada. E em vez de estarmos pedindo oração, todo culto pedindo oração, nós vamos orar, é se nós nos enchermos do Espírito de Deus. É se nós nos colocarmos na presença de Deus como vasos, que Ele mesmo disse, né, irmãos? Vós sois a casa de Deus, vós sois o templo, vós sois a habitação do Deus vivo. Nós conhecemos um versículo que diz: Cristo em vós, esperança da glória. Como Cristo vai habitar em mim?
através do seu Espírito. Em 17 de João ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. De que modo ele veio e ele está aqui hoje? Através do seu Espírito. Tudo que ele faz é através do seu Espírito. Porque nós não o vemos, irmãos, fisicamente. Nós sentimos a sua graça, nós sentimos o seu poder. Então por isso é que nós precisamos pegar o nosso vaso e vir. Aleluia. Próximo culto, venha, dobre seu joelho e ore. Chegando em casa, ore. Abre teu coração, abre a tua mente. Leia as Escrituras Sagradas. Busca conhecer, irmãos, todos os versículos onde o Senhor diz assim: olha, quem tem sede, vem a mim, beba, que de graça eu darei da água da vida. E Ele está falando isso do seu Espírito Santo. Que Deus abençoe essa congregação. Eu preciso, irmãos, cada vez mais estar buscando e dizendo: Senhor, me enche do teu Espírito, me enche da tua graça, me faz, Senhor Jesus, mergulhar nesse rio, porque de outra forma a minha lamparina vai ficar vazia, ela vai apagar a lâmpada. Eu preciso me encher cada dia mais, amém, desse azeite. Que Deus continue abençoando essa congregação, irmãos, e que o Espírito do Senhor possa habitar poderosamente em nossas vidas, amém. Que Deus abençoe. Pastor Adilson.